Bom dia, turma. Vamos a mais uma aula de hoje. Vamos falar sobre média aritmética, que está na página 255. Então, a média aritmética ela é muito importante porque ela vai nos dizer uma medida de tendência central, ou seja, aquilo que é como se eu tivesse aquilo, sempre fosse aquele valor aproximado. Por isso que a gente fala média, né? Aquele valor que está mais perto. Dentre vários valores, é o que está mais perto. Por exemplo, ó, primeiro vamos fazer a definição. É uma medida de tendência central que é muito utilizada no nosso cotidiano. É resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados. Então, eu tenho uma quantidade, eu vou somando ela e divido pela quantidade de termos. Então, tenho vários dados, esses números são somados e eu divido pela quantidade de termos. Por exemplo, olha, tenho uns dados aqui, ó, 3, 12, 23, 15 e 25. Então, aqui, ó, se você for reparar, 1, 2, 3, 4, 5 termos, certo? Então, para me calcular a média, eu vou somar eles, 3 mais 12 mais 23 mais 15 mais 25, e dividir pela quantidade, que são 5 termos. Aí, soma aqui primeiro, tá? Soma, deu 78, e aí depois divide. Pronto, você encontra a média, tá? Então, média é você somar os valores e dividir pela quantidade de termos. Nem sempre é 5, tá? É a quantidade que ele te dá. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Normalmente, os dados são dados assim, uma tabela ou enumerados, tá bom? Aí, ele quer saber aqui, ó, calcule a média anual de Janaína na disciplina de matemática, com base nas seguintes notas. Então, tenho as notas. São 4 notas, certo? Então, vou somar as 4 e dividir por 4. Somando, vai dar 28. 28 por 4 é 7. Pronto, essa foi a média dela. Mais uma vez aqui, ó. Aqui são dados o valor do dólar. Na mesma semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu somo a quantidade de termos, todos os termos, e divide pela quantidade. São 5. Então, soma cada termo, divide pela quantidade. Somando, vai dar isso. Dividido por 5, pronto. Essa foi a média. Tá bom? Então, sempre vai ser assim, tá, meninos? Você pega todos os termos, soma e divide pela quantidade. Tudo bem? Então, aqui foi dividido por 4, aqui foi dividido por 5, vai depender de como a questão tá falando. Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente ver como é que é. Como é que a gente vai usar esse conhecimento, né? Aqui na aplicação. As notas de um estudante de matemática em 6 provas. Então, ele já deu, né? Que foram 6 provas, são 6 termos. Foram essas, 8,4, 9,1. Então, como é que a gente vai calcular a média? Questão 12. Nós vamos pegar cada termo, 8,4 é uma nota, mais 9,1 é outra nota, mais 7,2, 6,8, 8,7 e 7,8. Pronto, 6 notas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos dividir por 6, que é a quantidade de notas. Somando aqui, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula, vai dar o total de 48. Dividindo por 6, 8. Então, a média dela foi 8, alternativa D. Tá bom? Agora, a questão 13. A questão 13, ela tem um pouco mais de dados, mas é o mesmo raciocínio, olha só. A Prefeitura de Patópolis promoveu um curso básico de informática para 460 jovens. Então, aqui eu já tenho um número bem expressivo, né? Com faixa etária de 13 a 17 anos. A tabela abaixo representa a relação de idade dos jovens matriculados. Então, aqui tem 13 anos, são 46 jovens, 14, 884 e assim vai. Então, a partir daí, nós vamos analisar aqui essas questões. Primeiro, a maioria dos jovens matriculados no curso tem 15 anos de idade. Olha, maioria, essa palavra maioria significa que é maior mais que a metade.
para ser maior, né? Maioria, tem que ser um pouco mais que a metade. Então, se a gente pensar aqui, ó, total é 460. Então, a metade é 230. Ele tá falando que a maioria dos jovens tem 15 anos. Então, vamos olhar aqui a idade. 15 anos não é maior que a metade. Não é maior que 230. Então, eu não posso falar isso. Tá bom? Então, a questão 1 não está certa. Vamos olhar a segunda afirmação. A quantidade de jovens de 15 anos é exatamente igual à soma das idades dos jovens de 13, 16 e 17? Então, ele está falando que a idade de jovens de 15 anos tem 138. Ele está afirmando que 138, essa idade, é igual à soma das idades de 13. 13 são 46 jovens, mais de 16 é 69 e de 17 é 23. Se você for fazer essa continha aqui, somando, vai dar exatamente 138. Então, como isso é igual, isso aqui é verdadeiro. A afirmação 2 é verdadeira. A afirmação 3 fala que a média aritmética das idades dos jovens é 17,5. Olha só, eu fiz as continhas e não vai dar, mas a gente pode fazer, para mim não deixar muito longo esse vídeo. Vamos analisar, olha. A média significa que a maioria, tá? A média é um valor bem aproximado, que praticamente sempre é quase esse valor. 17,5, olha, se a gente for olhar aqui, a maioria dos jovens, eles não tem 17 anos. Pelo contrário, o 17 é a minoria. Então, não tem como a média ser de 17 anos. Porque a maioria aqui, ó, tem menos. Bem menos, né? E eu vou olhar para vocês, vou mostrar aqui no meu papelzinho as contas que eu já tinha realizado. Olha só. Para você calcular a média de cada um, você faz assim. Jovens de 13 anos são 46 jovens. Então, cada vez que aparece 13 anos, são 46. Então, eu pego aqui 46 vezes 13. Mais, idade de 14 anos são 184. 184 vezes 14. Mais, esse vezes esse. Mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá aqui, ó. Pego tudo e divido pelo total de jovens. Total de jovens é 460. Aí, primeiro eu faço as contas de vezes. Esse resultado aqui dá esse. Esse resultado dá esse. Esse dá esse. Tá bom? Dividido por 460. Aí, soma tudo, dá esse resultado aqui. Dividido por 460 dá 14,65. Então, significa que não é 17. Como a gente viu pela lógica, é um número bem abaixo. Então, a questão 3 está incorreta. Então, como aqui pergunta, está correto o que se afirma em? Só o que se afirma na questão 2. Então, apenas a 2, a letra B, nesse caso. Tá bom? Então, nem sempre. A conta, às vezes, ela se torna muito extensa por causa dos dados, quando são muitos dados. Mas, se você olhar pela lógica, não precisa necessariamente fazer as contas, tá bom? Normalmente essas questões você consegue fazer por eliminação. Basta você entender o que significa média. Média é um valor aproximado, né? Que a maioria está ali. E a maioria não é de 17 anos. Então, por isso, não tem como essa média ser esse valor. Questão 14, eu quero que vocês realizem. Por quê? Ele fala que tem umas notas aqui de determinado ano e ele quer saber a média. Então, essa aqui é bem tranquilo para vocês fazerem. Vocês vão pegar essas notas, somar e dividir pela quantidade. A quantidade são 4. Então, você vai pegar 3,5, mais 7,5, mais 9, mais 6, somar tudo e depois dividir por 4, tá bom? Aí, você vai encontrar a média. Voltando aqui, nós temos que a questão 15, questão 14 você vai fazer. Na questão 15,
Um grupo de pessoas conta com integrantes de 10, 13, 15 e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média? O que acontece com essa média de idade, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente analisa como é aqui, ó, a média só com essas 4 pessoas. Então, a média de 4, dos 4, é assim, ó, 10, né, soma os termos, 10 mais 13, mais 15, mais 17, dividir por 4. Aí, quando você somar, vai dar 55. Dividido por 4, a média vai ser 13,75. Essa é a idade aproximada aqui de anos. Agora, a média, quando mais uma pessoa se juntar, ou seja, agora vai ser 5 pessoas, vai ser a soma das idades dos que estavam antes, mais essa pessoa que se juntou, dividido agora por 5, porque são 5 pessoas. Então, aqui a soma antes já dá 55. 55 mais 12, 67. Agora vai ser dividido por 5, né? Isso vai dar aproximadamente 13,4. Então, olha só. Daqui para cá, o que aconteceu com a média? A média diminuiu. Pouca coisa, mas diminuiu. Então, essa será a resposta. O que vai acontecer com a média? A média de idades irá diminuir. Tá bom? Pronto. Agora, continuando, essa foi a 15, né? A questão 16, vamos fazer mais essa aqui para finalizar. Em um campeonato de time de basquete, obteve as pontuações a seguir. Então, tem aqui as partidas e cada ponto que teve na partida. Qual a média aproximada de pontos por partida? Então, vou pegar como nessa daqui, ó, nessa aqui anterior, eu vou pegar esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse. Então, vamos armar aqui, ó. Uma vez, em uma partida, ele tirou 75, mais 2 partidas foi a nota número 100 de pontos. 3 partidas foi 72. 4 foi 68. 5 vezes 95, mais 6 vezes 120. Aí eu vou dividir pelo número total de partidas. Então, aqui o número total de partidas, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21. Então, foram 21 partidas, né? Somei total. Aí, você primeiro faz a multiplicação. 1 vezes 75, 75. 2 vezes 100, 200. 3 vezes 72, eu já fiz a continha, vai dar 216. 4 vezes 68 vai dar 272. Mais 5 vezes 95, 475. E 6 vezes 120, 720. Aí, agora falta a gente somar tudo e dividir pela quantidade total de partidas, que é 21. Somando tudo, vai dar 1958, que eu já fiz essa conta. Dividido por 21, ele falou um valor aproximado, tá bom? Aproximado. O valor aproximado aqui dessa conta vai dar 93,23. Quando você fizer na calculadora, vai dar um número maior, mas como ele falou aproximado, a gente vai parar aqui na segunda casa decimal. Então, vamos finalizar por aqui, tá bom? Como eu deixei a questão 14 para você fazer, eu também vou deixar a questão de 17. A questão 17, olha, considere a distribuição a seguir relativa às notas de 2 alunos de matemática. Então, o que você vai fazer nessa aqui? Ele quer que calcule a média de cada aluno. Então, primeiro você vai olhar só para o Marcos. Você vai pegar e você vai somar aqui, ó. Soma 9 mais 6, mais 4,5, mais 6,5, mais 9, mais 7, mais 6,5, mais 4. Soma tudo e divide pela quantidade. A quantidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soma todo e a resposta divide por 8.
Aí você vai encontrar a média do Marcos. Para encontrar a da Joana, você também vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade, que é 8. Tá bom? Então, você vai calcular a média de Marcos e a média de Joana. Então, ficamos por aqui. Lembrando que essa foi só a média, né? Média, você soma a quantidade de termos, soma todos os termos e divide pela quantidade. Tá bom? Ficamos por aqui. Bons estudos!